dia 23 de março, até às 18 horas, como é que estava o Brasil, em termos práticos? O Brasil, naquele momento, estava observando Alcolumbre manobrar para encerrar a CPMI do INSS. Não só isso, também manobrava para não instalar a CPMI do Master. O Alcolumbre, até o momento, não convocou nenhuma sessão do Congresso, né, aquela sessão conjunta. Aí liberou o pessoal, né, fazendo aí só sessão semipresidencial e fazendo tudo que ele podia para abafar as investigações. É o que estava acontecendo até 18 da tarde do dia 23. Aí, naquele momento, a imprensa noticiava, né, sem muitas críticas, as movimentações para acabar com a CPI. Falava, olha, tá tendo isso no Congresso, mas ninguém falava isso de uma forma assim crítica. Olha, eles estão aqui, estão abafando, bando de safado, o Brasil quer respostas. Tava lá uma crítica ou outra meia boca, mas não era o assunto de destaque. Eu coloco ali, né? A tensão em torno da CPMI estava alta, mas não a ponto de se igualar ao caso Master. Só comentava, era um assunto, né? Mas o que chamava a atenção do debate público e ganhava, né, as escritas dos principais textos críticos do consórcio é o caso do Banco Master. Isso até às 18 horas do dia 23. Para colocar só uma notícia para ilustrar, coloquei uma notícia do dia 9, que o Alcolumbre vinha já manobrando para sabotar. Alcolumbre esvazia Senado em meio a rolo compressor do Master e pressão para prorrogar a CPI do INSS. Tava ali. Alcolumbre adotou medidas para esvaziar a presença e vinha nesse sentido. Objetivo? Sabota tudo, abafar tudo. Aí a imprensa, até às 6 da tarde, estava naquele sentimento de terra arrasada, já pulando aqui pro dia 23. De Lulinha Master, CP entra na reta final sob atritos, pressões põem em xeque, funcionamento de CPIs, meu Deus, é o fim. Aí, no mesmo dia 23, Mendonça entra em campo. O Brasil, até o dia 23, 6 da tarde, estava ali, ó. O que estava contratado? A CPI acabar, por isso mesmo, com o Alcolumbre abafando, Lula agradecendo, o Supremo fingindo que não era com eles e vida que segue. Aí Mendonça entrou em campo e muda todo o jogo. Mendonça ordena que Alcolumbre ordena a Alcolumbre a prorrogar a CPMI do INSS e a imprensa começa a noticiar a medida. Ali. Mendonça reconhece a omissão e manda Alcolumbre prorrogar CPMI do INSS. Falou de omissão deliberada, né? Tá ruim, o Alcolumbre não pode sentar em cima, não pode deixar de receber. Tem que dar celeridade aí, irmão. Tem que botar coisa pra andar. E aí eu coloquei, da canetada ao fim do julgamento. Foi dessa canetada que o Mendonça deu até o fim do julgamento. Já teve algumas coisas que a gente comentou nos últimos dias, mas coloquei aqui algumas coisas, principalmente do que aconteceu ontem, pra gente ver. Tudo isso daqui, que a gente vai ver a partir de agora, só existe porque Mendonça deu a canetada. Até dia 23, às 6 da tarde, nada disso iria acontecer, assim como o voto do Cássio. Nada disso aconteceria se não fosse o voto do Mendonça. Era o comentário de Brasil. E eu acho que na política a gente tem que analisar onde nós estávamos para onde nós chegamos. Aí vamos lá. O governo atua contra a prorrogação e tenta esvaziar a CPI do INSS, que mira Lulinha, e terá futuro decidido pelo Supremo. Essa foi a única notícia que saiu falando das articulações do governo? Não. Estamos comentando isso desde o dia, 23, 24. O governo se unindo ao Centrão para que mesmo que o Supremo, né, prorrogasse, juntou ali o Paulo Pimenta, Randolfo Rodrigues, fazendo uma lista para, se for prorrogar, só prorrogasse por 15 dias, vamos sabotar aqui as investigações. A canetada do Mendonça colocou o governo para trabalhar. E ninguém consegue trabalhar em duas coisas ao mesmo tempo, né? Ninguém consegue se dividir ao meio. É a física. Dois corpos não ocupam... Se um corpo não vai ocupar dois espaços ao mesmo tempo, né? É o inverso. Então, assim, já deu trabalho. O PT já não conseguia focar em fazer determinadas maldades, estava focado em se autopreservar. PT e Centrão operaram juntos para enterrar CPI do INSS. Notícias. Que com certeza manchetes como essa serão usadas por vocês para conversar com os isentões, que ainda não mudou de voto, aquele petista que ainda pode ser desperto, para falar aqui, ó, cara, tu quer que as coisas sejam investigadas? Olha quem tá sabotando, ó, é Lula e o Centrão. Não é o bolsonarismo, é Lula e o Centrão. Isso aqui só tá acontecendo depois da canetada do Mendonça. Nada disso aconteceu antes. Aí, antes do julgamento, Mendonça
fez uma fala, né? Durante aqui o seu voto, na verdade, né? Do julgamento, já no seu voto, pedindo aqui que, pelo amor de Deus, o pessoal botasse a mão na consciência, porque os velhinhos e muita gente aí, pô, a única forma de realmente obter justiça e trazer a verdade é a gente continuar com as investigações. Como é que eu vi-lo? Cadê? Mendoncinha. Peraí que tem vezes... Meu celular tá com problema no Telegram. Tem vezes que eu mando vídeo pra mim mesmo e ele não basta. Aí eu tenho que desligar o Wi-Fi, aí ele liga um 5G, aí depois eu posso ligar o Wi-Fi de novo, aí ele baixa as coisas. Ai, vai entender, viu? Pronto. Olha aqui o Mendonça. Essa situação é como se nós autorizássemos a instalação. A minoria consegue as assinaturas para a instalação. Mas na composição dos membros, a minoria já não tem a mesma força. E se compõem com a maioria as comissões. Então se criam obstáculos de impedimentos, de leituras de requerimentos, de aprovação de requerimentos, até que se esgote o prazo. E depois não se prorrogue. É o que vai acontecer se não prorrogarmos essa CPI do INSS. Um caso que envolve o roubo de bilhões de reais dos mais vulneráveis da nossa sociedade. Órfãos com suas mães, avós que cuidam dos seus filhos e dos seus netos, não vão ter a resposta, ao menos do Congresso Nacional, no âmbito da responsabilidade política, que as minorias pleiteiam o direito de ver reconhecido. Esse foi um dos vídeos mais compartilhados ao longo do dia de ontem. E mais uma vez, esse julgamento está acontecendo pela canetada do Mendonça. O Mendonça está crescendo frente à opinião pública. Quem diz isso não sou eu. É a pesquisa. Foi a Atlas Intel ou foi aquela meio ideia? Não lembro qual das duas. Mas faz um levantamento para mostrar. O ministro melhor avaliado pela opinião pública é o Mendonça. E eu acho que ele reforça esta visão com esse julgamento e tudo que está acontecendo. Então, acho que podemos considerar saldo positivo, pelo menos em termos eleitorais, em termos de falar, pô, olha aí o cara lá, né, o mudinho do Bolsonaro, terrivelmente evangélico, fala do Mendonça. Mas enfim, chegou o julgamento, 8-2. O único a acompanhar o voto do Mendonça foi o Fux. Eu fiquei surpreso. Eu achava que o Fachin e a Carmen Lúcia iriam também acompanhar. Mas enfim, foi 8-2. E aí começam as notícias da imprensa. Decisão sobre CPMI do INSS traz mais carga à crise de legitimidade do Supremo. Chamaram lá o Gustavo Sampaio, aquele advogado, óculos redondo. Meu cabelo pintei, ficou com essa franjinha, mas é tipo assim o cabelo dele também, só que o dele é mais bonitinho. Aí tava lá, tá sempre batendo no cartão na Globo News, tava lá na CNN, tentando a bolacha no Supremo. O Supremo está apanhando de novo. Mais uma vez o Supremo passa uma mensagem de que não quer investigar, está andando na direção contrária aos interesses da nação, né? Aumentando a crise de legitimidade. E tudo isso está acontecendo. Isso aqui não estava previsto até dia 23, às 18 horas da tarde, quando o Mendonça deu uma canetada. Então, assim, mesmo com o voto do Cássio, junto dos 8 votos, o Supremo segue apanhando. E ontem, assim como a questão da misoginia, muita gente aí se debruçando para criticar e sabotar, sei lá, o Flávio. Sei lá, muita gente acho que gastou muita energia na questão do Cássio. Recente decisão do Supremo de barrar a CPMI do INSS representa um agravamento na crise de legitimidade enfrentada pela Corte. Sampaio criticou o posicionamento do Supremo, classificando como uma decisão equivocada que impõe limites excessivos ao poder investigativo do parlamento. Enfim, é uma matéria crítica do início até o fim. Ele foi lá, na verdade, na CNN, né, falou, aí depois colocaram algumas transcrições de suas falas. William Vac, nos seus editoriaizinhos, nos seus comentários também, Supremo trava a CPMI do INSS e enquadra investigações. Relator desse escândalo e também do Master, André Mendonça, ficou sabendo que seu ímpeto de investigação, especialmente no Master, é o ímpeto dele. O Mendonça vem sendo pintado como o cara tá quase que isolado, porque o cara que quer investigar é basicamente só o Mendonça. Só o Mendonça quer investigar as coisas. Coisa bacana, né? Sendo pintado como o melhor ministro do Supremo, o indicado de Bolsonaro.
No atual contexto político brasileiro, a tal freada nas investigações tem significado político muito mais abrangente do que a tal harmonia e separação entre os poderes, como foi enfatizado hoje. O que se verifica é uma harmonia muito grande entre integrantes do Supremo que estão no foco central do escândalo do Master e o presidente do Senado, cujo incômodo com a CPMI do INSS, por exemplo, sempre foi notório. E o desconforto de todos com escândalos, especialmente o do Master. Aí veio Fernando Gabeira, a Globo News, comentando sobre o tema. Nos últimos dias a Malu Gaspar comentou bastante, mostrando mais. Circulou até vídeo na internet, muita gente compartilhou o vídeo da Malu Gaspar. Mas é ele que coloca, Gabeira na Globo News, desenhando o óbvio. Existe uma ala formada no Supremo que é contra a investigação do INSS, mas sobretudo a investigação do Master. Eu vejo esse processo como um processo ligado às investigações sobre o Banco Master. Existe uma tentativa sempre presente de enfraquecer esse tipo de trabalho. Eu acho que existe no Supremo uma grande oposição a essas investigações do Banco Master. E todas essas questões são utilizadas para, em último caso, enfraquecer as investigações e enfraquecer o Mendonça, no meu entender. Por isso que eu achei que foi um pouco audacioso da comissão pedir essa prorrogação ao Mendonça, colocá-lo em cena para fazer essa luta, uma vez que era uma luta difícil de ser vencida, e abria mais um flanco desse trabalho, que é um trabalho já bastante criticado no Supremo. Você vê que as críticas apareceram quando houve o vazamento, o próprio Gilmar Mendes chamou de barbárie institucional, e depois a crítica reapareceu quando o Gilmar Mendes fez um voto confirmando a prisão do Vorcaro, mas questionando toda a argumentação do Mendonça. Então, a oposição às investigações sobre o Master está formada dentro do Supremo. Eles estão de boca aberta, esperando o momento de anular. Aí, né? A Globo criticando e expondo o Supremo. Um cenário aí que nenhum de nós esperaria durante todo o governo Bolsonaro, em 2023, 2024. A Globo sempre foi o puxadinho, né? E a Globo, até agora, até a Globo está criticando. Até a Globo. E tudo isso por conta da canetada do Mendonça. Todos esses eventos derivam disso. Análise, decisão de Mendonça sobre CPMI provoca reação interna no Supremo. Matheus Teixeira relata que ministros avaliam que prorrogação da comissão é atribuição inclusiva do Legislativo e decisão monocrática pode criar precedente. Supremo se alinha à cúpula do Congresso e trava a CPI do INSS após acirramento de tensão e preocupação do Planalto. Decisão da Corte reforça a autonomia do Legislativo, atende resistência do Batoré e reduz risco político para Lula. Olha quem a decisão do Supremo ajuda. O governo Lula. E tinha o Lulinha no alvo da CPI. Raquel Landim. CPIs tentam expor o Supremo e os ministros dão troco. Boa manchete também, né? Independentemente das teses jurídicas defendidas, o que se viu no plenário do Supremo nesta quinta foi a irritação dos ministros com os parlamentares que comandam as comissões parlamentares de inquérito nas CPIs no Congresso. Nas últimas semanas, as CPIs vêm fustigando o tribunal com vazamento de informações à imprensa e com pedidos de quebra de sigilo. Os ministros viram no pedido de liminar para a prorrogação da CPMI do INSS a oportunidade de dar o troco. Sobre Gilmar Mendes, as críticas mais duras. Aí ele falou lá dos vazamentos, da CPI. E a Raquel Landim fala, olha, a tua referência aos vazamentos da CPMI, cujos servidores efetivamente descumprem a lei, teve muita fofoca circulando por aí sobre a vida do Paquito, mas também saíram de lá muitas informações de interesse público. Foi graças ao trabalho da imprensa que soube-se das conversas entre Dom Pedro III e o Paquito no dia que o banqueiro foi preso. Diálogos ainda não explicados pelo ministro. A CPI do crime organizado também está nos calcanhares do Supremo, com pedidos de quebra de sigilo da Maridit, que pertence ao Toffoli e ao Fundo Arlim. O Fundo Arlim do ecossistema do Vorcaro, que comprou a participação da Maridit no resort de luxo no Paraná. Ambos os pedidos foram derrubados pelo Gilmar Mendes. Para negar a prorrogação da CPMI, os ministros criaram uma jurisprudência diferente entre abrir CPIs e prorrogar CPIs. Nas palavras de Dom Pedro III, abrir CPIs seria um direito da minoria. Já prorrogar CPIs fica nas mãos da maioria.
Irritado com o comportamento dos parlamentares, o Supremo comprou o desgaste junto à opinião pública. Quem respira aliviado, por enquanto, é o Palácio do Planalto. No julgamento, que só ocorreu por causa do Mendoncinha, o único ministro que o acompanhou fez uma ponderação importantíssima, principalmente para a direita brasileira e sua história de perseguição. Escute o Fux. Reiteradas vezes que o Supremo Tribunal Federal nunca enfrentou a questão da prorrogação de comissões parlamentares de inquérito. E eu não quero ser o descobridor da pólvora, mas eu verifico que isso ocorreu. Ocorreu em tempos recentes, exatamente com relação à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as fake news. O Supremo agiu, né, do jeito que vocês não querem, e que agora vocês estão dando um cavalo de pau, exatamente na época da CPMI das fake news. Deixa eu continuar. Uma oposição no sentido de que essa comissão parlamentar de inquérito estava indo longe demais, não só raciona em matéria, mas também em razão do tempo, e o Supremo Tribunal Federal entendeu que era consectável do direito subjetivo da minoria também prorrogar a comissão de inquérito para continuar, na qualidade de minoria, apurando aquilo que pretendia ser obstado pela maioria. Então, o Supremo teve essa visão política de que, efetivamente, digamos assim, o funcionamento do parlamento não pode, digamos assim, impedir as manifestações da minoria. Aliás, o maior cliente do Supremo Tribunal Federal são os partidos minoritários, que entram com DPFs e declarações de inconstitucionalidade depois de perder na arena política. Perdem lá e vem o Supremo. Então, isso faz parte exatamente da dinâmica da política, da proteção do Estado Democrático. No Estado Democrático, a deferência deve ser para o Parlamento, que é a instância hegemônica. E, ora, se privilegia, prestigia a maioria e, ora, as minorias, como só ocorrer nas comissões parlamentares de inquérito. Fux traz para a mesa o que aconteceu na CPMI das fake news. Um dos, pontos iniciais do que depois iria virar o inquérito das fake news, né? O material do Ayan começou a ser produzido e entregue aos parlamentares lá. E de lá foi levado para Alexandre de Moraes. Olha a oportunidade que o Fux colocou na mesa da direita ontem, relembrar mais uma vez como ela foi perseguida, como temos 2 pesos e 2 medidas, mas, curiosamente, né, para a grande maioria da direita permitida, a galerinha que gosta, né? Olha, vai falar da coleirinha. O problema era o Cássio. Tá bom. Outro presente dado ontem foi o senhor Flávio Dino assumindo que o que o seu coleguinha faz não é democrático. Estou falando do inquérito das fake news que completam em quase 7 anos. O próprio jornalista do Metrópolis, André Chaldas, coloca: entendi, né? O inquérito sem fim, tipo das fake news que acabou de fazer. É disso que você está falando, Flávio Dino? Olha o que ele disse. 20 e poucos segundos. Certo. Um poder desta dimensão, além de exigir a responsabilidade que o ministro Gilmar aludiu, exige também contenção em um prazo, sob pena de se transformar nisto aqui num inquérito geral de investigação de regimes autoritários, em que se faz aí sim autêntica pescaria probatória de modo indefinido e sem fundamentação. Certo. Um poder... Tipo o inquérito das fake news, né? Aí coube ao Fernando Schuller no Estadão falar sobre isso. Mais uma matéria, tudo isso aqui está acontecendo por conta da canetada do Mendonça. Não fosse a canetada do Mendonça, Flávio Dino ia ter nos dado esse presente, Fux não teria dito isso, a imprensa ia estar reclamando de outro assunto. Supremo encerra a CPI do INSS inconclusa e consagra a República dos 2 pesos e 2 medidas. Tivemos um dia garantista no Supremo, mas no fundo é um garantismo de contexto. Não é nenhuma surpresa que o Pleno do Supremo tenha, na prática, encerrado a CPI do INSS. Era uma decisão esperada. A CPI nunca interessou o governo, na verdade. Ela é constrangedora porque envolve o filho de Lula, o Lulinha.
Já houve interferência do Supremo para evitar a quebra do sigilo do filho do presidente. Boa parte do escândalo aconteceu no atual governo. Isso não significa uma responsabilização direta do presidente, mas o escândalo envolve o atual governo em escala e em volume. Enfim, todos os fatos que já vieram à luz do público. A CPI não concluiu seu trabalho. Era lógico que ela fosse prorrogada. Havia a definição, a determinação clara da minoria, a partir da lógica do direito da minoria ou da CPI como um direito da minoria. Isso foi consagrado claramente por jurisprudência do próprio Supremo. Aí ele fala, olha, vamos lembrar que em 2022, na verdade foi 2021, o ano está errado, Barroso determinou a abertura da CPI da pandemia, dizendo que é um direito líquido e certo da minoria, um direito político, um direito que era próprio da democracia, do sistema republicano, da investigação, da transparência, e não poderia, digamos assim, se submeter à vontade de uma maioria parlamentar. 3 anos e meio depois, o discurso simplesmente é invertido. Era um defeito da minoria líquido e certo instaurar uma CPI. Era um direito, não digo se falei defeito, um direito líquido e certo. Mas deixa de ser uma prorrogação por 60 dias a pedido da própria direção da CPI, considerando todo o arrazoado, tendo foco determinado, objeto bem definido, claramente o trabalho inconcluso. Deixa de ser simplesmente porque não está escrito, não está claramente configurada a ideia da recondução ou, enfim, da prorrogação. São interpretações dadas pelo Supremo. O que surpreendeu, ou talvez tenha sido até curioso na discussão do plano do Supremo, foi se escutar que o inquérito não pode ser infinito ou uma investigação não pode ser infinita, que tem que ter objeto determinado, que as condutas precisam ser individualizadas das pessoas, tudo o que no inquérito das fake news conduzido pelo próprio Supremo desde 2019 não é obedecido. As condutas não são individualizadas, o inquérito é infinito, ou pelo menos é prorrogado indefinidamente, não tem objeto claro e definido, e esses tipos penais aplicados são muito abertos. São 2 pesos e 2 medidas. Nós tivemos nesta quinta um dia garantista no Supremo, mas no fundo é um garantismo de contexto, um garantismo de conjuntura, quando interessa, na verdade, politicamente. Me parece muito discutível toda essa discussão e aí, a partir daí, se cria uma jurisprudência, ou seja, a prorrogação de CPIs não é mais um direito da minoria. Então, na prática, o Supremo Federal, por maioria, Gilmar, Pedro III, Carmen Lúcia, Zanin, Toffoli, Flávio Dino, determinam o fim da CPI do INSS, mesmo que ela não tenha concluído as suas investigações. Cada vez mais, na prática, nós vamos nos transformando na República dos 2 pesos e das 2 medidas. É por causa disso que o Supremo enterrou a CPMI do INSS. Mais uma nota dos últimos dias. Centrão e PT pressionam o Supremo contra a prorrogação da CPI do INSS para evitar turbulência na eleição. E todas as notícias elas foram utilizadas nos últimos dias pelos militantes da direita, pelas pessoas da direita, para expor, né, as tramóias do governo Lula, do Centrão, do Supremo, gerando um desgaste em ano eleitoral para toda essa turma. E aí eu chego, né, no Brasil pós-Mendonça. O que estava contratado? Acabar a CPI, porque o Columbre ia acabar. Ia fazer isso sem o Supremo precisar se mexer, sem o Lula precisar se mexer, nada. E ali o Batoré fez isso, ia ficar por isso mesmo. Quem liga para o Alcolumbre, né? O brasileiro tá nem aí para o Alcolumbre. E a mudança mudou tudo. Então, assim, quando você olha a política de onde nós estávamos para onde nós avançamos, cara, não dá para olhar para os últimos 3 dias, que foram essas 72 horas, basicamente, foi um pouco menos, né? Na verdade, foi na meio da tarde de ontem, no início no almoço de ontem já estava meio que resolvido, então sei lá, 66 horas, 65 horas, eu tinha ali um cenário que aumentou o desgaste para diversos atores políticos, levantou a bola de tantos outros, e eu coloquei. Vamos ver o antes e depois. Multiplicam notícias sobre a união PT, Centrão, Supremo para sabotar a CPMI. Não tinha nada disso. Globo bate de frente com o Supremo em mais de um momento. Malu Gaspar, nos últimos 3 dias. Gabeira, outros analistas na Globo News. A tensão em torno da CPMI aumenta. Chamava atenção. Mas veja que até o Banco Master, porque também deu uma acalmada, né? Tá sendo uma notinha outra aí sobre modelação. Saiu também uns fatos novos, né? Aquela minuta do Banco Central, uma coisa outra. Mas a CPMI foi o principal assunto do dia de ontem. Então cresceu em atenção por conta da canetada do Mendonça.
Mendonça se destaca como herói. Ministros do Supremo são expostos ao deixar suas digitais, inclusive o Cássio. Fux relembra a CPMI das fake news. Podia ser amplamente aí relembrado e explorado pela direita. E por sinal foi um dos principais vídeos circulados ao longo do dia de ontem. Foi o vídeo do Fux, o vídeo do Flávio Dino e o vídeo do Mendonça. Flávio Dino expõe o inquérito das fake news. Obrigado, Flávio Dino. Aumenta o desgaste do Supremo e de Lula.